Fala, reis, rainhas do poker, beleza? Craque do na área. Eu sou o jogador Pistola e hoje nós vamos falar um pouco de pós-flop. Pois é, a gente já citou aqui no canal antes o pré-flop, que ele é muito importante no poker, é o fundamento, é o pré-flop. Porém, a gente precisa saber o que fazer depois, né? Você escolheu as mãos corretas para jogar e no pós-flop, o que você vai fazer? Primeiramente, a gente tem que analisar que tipo de flop que a gente está lidando. A gente vai dividir ele no flop seco e flop molhado. Que o que seria, por exemplo, o flop seco? O flop seco, ele é um flop que ele não vai ter muita diversidade assim de jogos que os vilões e você vai poder ter feito, né? Vai ter muito draw, né, para sequência, para flush, né? Isso, vamos dar um exemplo aqui, um bordo de 2, 8 e Ás. Se você abrir um raise, o Ás ele já está no seu range, você até pode ter aberto realmente com o Ás. Então, se um jogador defendeu e deu call, você não vai conseguir extrair muita ficha dele se apostar muito alto. Ele pode só ter acertado o Raiz aí, né? Vai dar sequência, mas se ele não acertou, ele já vai largar por ali. Geralmente não faz sentido ele continuar pagando as apostas, né? É um flop que quem acertou esse flop provavelmente vai seguir ganhando, ó. Quem acertou o Ice, como é que vai derrubar esse Ice se não tem mais chance de fazer sequência, não tem chance de fazer flush? Só se o cara fizesse um possível 2 pares ou então tivesse com um parzinho de mão e conseguisse obter uma trinca, né? Mas de qualquer forma, o custo-benefício dele, tipo, se ele não pode pagar caro, que não tem mais equidade para ele seguir, né? Pagar muito caro. A gente vai tentar extrair mais uma ficha ali no bordo e depois a gente vai ver no turn, né? Mas não pode fazer uma aposta muito alto não, galera. Já ao contrário do bordo molhado, né? Como é que a gente jogaria? O flop molhado, ele é, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um 9, 10 e dama com 2 cartas de ouro. Ele tá com draw de flush, ele tá um flop perigoso para ser feita uma sequência. Nesse caso, se você acertou, por exemplo, a dama, tá com top pair, não é garantia que você vai vencer até o final dessa mão. Porque você pode tomar call de mãos que vão melhorar, vão superar o top pair, né? Não é uma mão que você está tão protegido. Então a gente costuma fazer o quê? Apostar mais caro. Se ele querer completar a equidade dele, ele tem que pagar um valor maior, maior do que a equidade que ele tem, entendeu? Então a gente tem que apostar mais pesado. Seguindo essa linha, então a gente já sabe que não pode ser uma aposta padronizada. Você não pode toda vez que fala, eu vou betar 30% toda a vida, eu vou betar 50% toda a vida, porque tu tem que saber observar qual é a dinâmica do flop que saiu aqui pra gente. Isso, o poker a gente tem que se adaptar, não adianta querer jogar com uma receitinha de bolo que não vai dar certo toda hora não, galera. Depois a gente tem que ter um plano, né, pro turn. A gente vai apostar, mas a gente vai apostar por quê no flop? A gente vai querer transformar a nossa mão no blefe? A gente está realmente extraindo o valor da nossa mão, né? Sempre pensa o que tu vai fazer na street seguinte. Não pensa assim, o flop é bom pra eu dar uma c-bet porque eu sobressou e pronto. Aí quando chegar o turn, tu vai pensar assim, não, já pensa assim, eu vou apostar aqui. Se ele me voltar um all-in, eu vou largar. Se ele der call, eu vou apostar de novo. Ou então, tipo, não, se ele der call, dependendo da carta que vir, eu já vou dar check fold. No exemplo passado, eu tô com a dama ou top pair, mas eu vou querer apostar muito, pode cair um rei, pode cair um ice, que muda a nossa mão já. Então a gente tem que analisar sempre o que pode estar caindo no turn, que vai mudar a nossa jogada, né? E já que a gente sempre faz as apostas no pós-flop em relação ao pot, se você tem uma mão de valor, tem que inflar esse pot antes já. Isso. Abrindo raise ou tribet no pré-flop. E no flop a gente já tem que apostar. Ou então, se a gente estiver fora de posição, para inflar mesmo esse pot para chegar em all-in até o river, pode dar um check raise. Que daí você já infla muito o pot para poder fazer apostas maiores no turn e apostas maior ainda, que até talvez um all-in no river, né? Essa é a intenção quando a gente tem uma mão forte, tem que jogar para frente. Não vale a pena tu dar check, aí o cara, sei lá, aposta 30%, tu só dá call, né? Não. Depois o cara dá check e tu, tipo, quer esconder tua mão, dá check também. Aí no final das contas tu vai ter um pot pequeno e não vai ganhar muita ficha. Uma situação que todo mundo vê nas mesas, você mesmo já deve ter visto várias vezes. Muito o pote de 10 blinds, o jogador me aposta um blind. O que essa aposta dele muda, entendeu? Ele não tá inflando o pote, não tá tirando ninguém da mão. A gente tem que apostar a porcentagem em cima do valor do pote. E se a gente tá com um jogo bom, podemos inflar o pote para ganhar mais, né? Exatamente. Outra coisa, vocês têm que prestar muita atenção no kicker. Galera, se você tem um top pair com um rei e um kicker 2, que é o mais fraco que tem, se o cara tá te pagando as suas apostas,
para vai pensar, ele pode ter também o rei. Pode ter acertado Pode ter também o rei. E aí o teu kicker vai estar perdendo. A única mão que você vai estar vencendo é de um segundo par, terceiro par, que às vezes nem é o suficiente para o cara estar acompanhando as suas apostas. Então, se você chegar provavelmente até o showdown, tem uma grande chance de você estar perdendo a mão. Então, abre o olho quando for entrar com um Ice com kicker muito baixo, um rei com kicker muito baixo, que às vezes pode acontecer essas situações. Perfeito. E outra coisa que a gente tem que analisar no flop, quando a gente estiver fazendo as nossas apostas, é o nosso stack, né? Como ele tá ficando aí. Tipo, a gente tá fazendo as apostas e a gente vai ter ainda um stack considerável para as outras streets. Exatamente. Boa Não observação. adianta você apostar flop, apostar turn, uma aposta alta de 50 blinds e te sobrar 8 para trás, 10 blinds para Aí trás. o cara vai foldar os teus 8 blind com um pote de, sei lá, 50, 55, 60, não dá. Muitas vezes a gente pode chegar ali no river sem ter fechado realmente o nosso jogo e daí a gente não vai conseguir blefar para cima do vilão, né? A gente sempre fala, a gente tem que contar uma boa história para fazer o nosso blefe e também a gente tem que cuidar com as apostas para poder efetivamente blefar no river, né? Ainda nesse assunto de river, eu queria acrescentar a overbet, galera. Quando você aposta um pote inteiro ou, sei lá, 200% do pote, que é uma aposta bem mais pesada do que o normal, a gente geralmente vai fazer isso, por exemplo, quando a gente chega no river com um range muito polarizado, galera. Por exemplo, 3 cartas, tipo, tu bate o rei, assim, tipo, na mesa e uma carta, sei lá, aleatória. É difícil você considerar que o cara tem um rei, tem uma quadra. Às vezes o cara tem um parzinho de mão e acha que ele tem um full house melhor. Quando chega num board desse, assim, muito 880, o cara tem um jogão, ou o cara não tem nada, tem só um mais alto. Às vezes o pessoal dá uma aposta muito alta, porque o cara pode ter um parzinho de mão, acredita que você tá blefando e acaba ganhando, acaba tomando um call, às vezes quando você tem realmente uma quadra, ou tá com um as na mão e caiu 3 G, pô, tu tá com o melhor full house, às vezes o cara tá com um 8-8, ou ele acertou aquele parzinho que caiu ali, às vezes você pode tomar um call, pode tomar um call até de um all-in, então às vezes a gente faz esse tipo de jogada quando a gente chega no river com um board dessa forma. Novamente, né, se adaptar. Não deixar os jogadores verem carta barata e se adaptar ao risco, né? É um jogo de custo-benefício. Tu não vai arriscar pouco para depois poder perder, então mais vale tu arriscar às vezes bastante. Até porque se você tem vamos supor, nesse exemplo que eu dei, se você realmente tem a quadra, se tu apostar meio pote, ele vai te pagar com o quê? Só se ele tiver ou um full house menor e achar que tu tá blefando, então, tipo, ele vai te pagar o 30%, ou ele vai te pagar o 200%, ou ele vai te pagar o all-in, tipo, ele vai te pagar, entendeu? Verdade. Por isso que nós temos que sempre analisar o range do vilão também, né? Pós-flop não adianta, a gente tem que sempre ir analisando já, entender por que o jogador pagou o nosso raise pré-flop, né? Por que ele pagou a aposta no flop, no turn, né? Porque ali a gente já vai conseguindo identificar o range do vilão, né? Tipo, quando a gente vai dar uma c-bet, se ele pagou, a gente já tem que imaginar o que ele pode ter na mão, quais mãos que ele já foldaria nossas apostas. E tem que ver se vale a pena dar c-bet, né? Porque, assim, apesar de ser uma jogada muito boa, uma melhor bluff que existe no poker, mas a gente não precisa fazer c-bet 100% das vezes. Isso. Outra coisa que a galera não sabe muito, cara, é saber foldar. Porque tu não vai puxar todos os potes, né? Verdade. A gente vai jogar o pós-flop ali e não vai ter como ganhar todas. Então, algumas horas a gente vai ter que saber largar. Isso é essencial para você manter suas fichas, não for perdendo ao longo de um torneio por não saber largar jogo, né? A gente tem que saber sim foldar a hora correta e justamente ir analisando o range do vilão, né? Vai ter hora que ele vai estar vencendo a gente e a gente tem que saber. E outra coisa, falando em analisar o range do vilão, ele também vai estar analisando o teu range. Então, por exemplo, se você quiser blefar o cara, você tem que entender o que ele acredita que você tem. Você demonstrou força? Você demonstrou fraqueza? Por exemplo, você abriu o raise no pré-flop, você demonstrou ter jogo bom. Caiu um ice, por exemplo, no flop, você apostou, você representa esse ice, entendeu? Ele tá com essa visão de você, ou você caiu cartas baixas, você aposta, você representou ter o quê? Você representou ter aquelas cartas baixas, né? Tem que estar observando isso, né? O que ele
pensa de você. O engraçado é que assim, você tem que pensar o que ele pensa ele tá de pensando. que você tem, né? E é isso que importa. Sabendo que você tá tentando esconder o que você teria, né? O que ele acha que eu tenho? Eu não preciso em si ter o Wise aqui, mas será que ele acha que eu tenho esse Wise? Se eu acho que ele acha que eu tenho, eu posso estar executando meu blefe, entendeu? Isso, verdade. Igual o jogador às vezes que manda um all-in ali, consegue fazer o jogador largar e acha que fez uma jogada perfeita. Mas às vezes você tem que ver que ele só foldou porque ele não tinha nada. Você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você vai tomar call de jogo que você está perdendo. E se você não tinha representado o que estava ali na mesa, você corre um risco sério de tomar um call e comprometer o seu torneio por um blefe desnecessário. O pote tem 1000. Você quer blefar. Se você aposta, sei lá, 700 fichas, já é o suficiente para blefar. Não precisa apostar 5.000 fichas para arriscar 5.000 fichas para ganhar 1.000. Se você pode arriscar 700 e ter o mesmo efeito. Isso. É isso aí que muitas vezes as pessoas também se perdem, né? Bom, galera, esse daqui foi uma primeira parte ali de um pós-flop. Tem alguns conceitos que eles vão ser muito mais difícil de um jogador iniciante entender, que seria pot odds, essas coisas. E também o vídeo poderia ficar muito grande também. A gente pode deixar para um vídeo à frente aqui, é só a galera pedir ali nos comentários pra gente. Falando da matemática, né, do jogo, né? Alguns conceitos que é um pouco mais difícil de entender. Você vai conseguir compreender e entender ao longo da vida isso no poker, porém, para um começo agora, para a gente sabe que tem bastante jogador iniciante vendo, a gente prefere passar um pouco mais o início mesmo do poker para você entender, né? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo aí, a gente vai estar convidando vocês a dar um like, comentar, se inscrever na página lá do Instagram, que a gente tem conteúdo também diários, a gente tem bastante informação, bastante coisa que agrega valor lá também. Boa, se inscreve aqui no YouTube também, ativa a notificação para receber os nossos vídeos, galera. Boa sorte nas mesas, valeu!